Eu ia te perguntar exatamente sobre investimento. Qual que foi o sentimento no recebimento do primeiro investimento? Porque assim, você plantou a sementinha do que é o ecossistema de inovação de Curitiba hoje com a Supernova. E aí, muito do desejo dessas startups é isso. Cara, eu quero investimento. Se eu não tiver investimento aqui, o negócio não vai funcionar. Qual que foi esse sentimento? Sim. Eu tenho algumas histórias para contar, não sei se eu posso contar histórias aqui. Então, antes do primeiro investimento, a gente estava procurando investimento anjo. E eu me aproximei do Alan Costa, que naquela época ele era superintendente do Sebrae Paraná aqui. E aí eu sempre quis ele muito por perto, né? E queria que ele fosse um investidor anjo. E naquela época a gente pegou o investimento anjo, acho que foi maio de 2014, ou seja, 5 meses do momento que a gente abriu para o mercado, né? Em janeiro de 2014 a gente teve a matéria da Gazeta do Povo. Então, em maio a gente conseguiu o primeiro investimento anjo. E aí eu me lembro que a gente, para chegar naquele patamar, acho que em maio, acho que a gente devia ter umas 40 ou 50 clientes naquela época. O que já era um volume interessante se tu comparar um escritório tradicional. O escritório tradicional de contabilidade tem, em média, 100 a 150 clientes. Isso nível Brasil, né? Então, a gente, em 5 meses de operação, tinha 1/3 do escritório de contabilidade, que geralmente levam anos para construir uma carteira de clientes. Então, eu sentei para tomar um café com o Alan aqui em Curitiba e falei, Alan, eu tenho um plano aqui para receber o investimento de vocês, né? E o meu plano é, ano que vem, chegar a 300 clientes. De 50 a 300 clientes. Eu quero crescer 6 vezes. Ele falou, Vitor, fatidicamente falou assim, Vitor, olha só, você tem algo muito, muito forte nas mãos. Você tem um produto, algo realmente disruptivo. Será que você não está mirando muito baixo 300 clientes? E eu falei, puxa, Alan, mas estamos querendo multiplicar por 6 aqui, né? É bastante. Ele falou, cara, repensa. Eu falei, tá bom. Naquela época, né, pessoal, 2014, não tinha tanto conteúdo de startup, não tinha Gas Connect aqui para nos educar. O que eu peguei? A planilha aceita tudo. Eu falei, tá bom, vou botar um plano agressivo aqui. Botei 1.000, né, chegar no ano seguinte em 1.124 clientes. Tá bom. Não, desculpa, 1.200 ou 1.300 clientes, tá? Eu voltei pro Alan e falei, tem um plano agora de 300, a gente vai para 1.200, 1.300 clientes. Aí ele falou, agora sim, agora eu tô gostando. E aí a gente fechou um investimento anjo. O Alan e mais alguns outros que se transformaram no Curitiba Angels que a gente tem aqui em Curitiba. Legal. A primeira rede de investidor anjo. Aí, alguns meses depois, a gente recebeu investimento. E aí a gente chegou no primeiro ano a 1.124. O número que eu falei antes era o número da meta. Porque eu guardei aqui. Primeiro ano, 1.124 clientes. Não foram os 300 que eu tinha orçado. E não foi os 1.200 ou 1.300, mas um pouquinho antes a gente chegou lá. E aí uma segunda história foi quando a gente recebeu o investimento da Casec. A Casec, conhecida por serem os fundadores do Mercado Livre, investiu na Nubank, um dos primeiros investidores da Nubank. Bateu na nossa porta, queria investir. E a gente tinha recém-capitalizado com os investidores anjo. Isso era setembro de 2014. Ou seja, 2 ou 3 meses depois que a gente recebeu, a Casec bateu na nossa porta. Mas não tinha como negar eles, porque, nossa, quem que não queria ter eles do nosso lado? Os caras construíram o Mercado Livre, que é o Mercado Livre. Como que eu não posso trazer esses caras para ser meu sócio? É óbvio que eu quero esses caras porque eu quero olhar para frente. Não é que eu preciso do dinheiro. Mas, enfim, de qualquer forma, eu precisava montar um plano daí para receber o dinheiro. E aí, o engraçado foi que eu montei um plano de 1.000 e poucas para 3.500 em um ano. Naquele período você tinha 1.000, então. A gente chegou no final, né? Então, quando a Casec chegou... A Casec abordou a gente em agosto. A Casec em agosto. Agosto. E aí a gente começou a namorar, mas o investimento da Casec ele só ocorreu na virada do ano. Tá? Porque a gente começou a namorar, foi discutindo, e eles vieram, conheceram. O processo demorava muito mais para receber investimento do que antes. Então tinha que se conhecer. Quem era o Vitor? Né? Eles não conheciam o Vitor. Não sabem do meu track record quem era eu. Então
Então a gente se encontrou algumas vezes, eles vieram algumas vezes no escritório, até para ver como que a companhia ia andando mês contra mês. Então, felizmente, a gente estava na trajetória de 1.100 clientes, 1.124 clientes. E aí, chegou o momento ali no final do ano, início do ano seguinte, em 2015, que a gente precisava falar, vamos montar um plano para receber o investimento. E aí, a gente estava com 1.000 e alguma coisinha, e a gente montou um plano para 3.300, 3.500 clientes. E aí, eu não tinha a mínima ideia de como é que a gente ia chegar nesses 3.000 e poucos clientes. Não tinha a mínima ideia. Porque, nossa, a gente tinha feito um plano de 300 para 1.000 e poucos, né? Já era esticado. Exato. Já era agressivo. E aí, enfim, a Kazek falou, beleza, gostamos do plano, tá aqui $1 milhão, foi o primeiro investimento forte que a gente recebeu, $1 milhão. E para nós, naquela época, 2014, tá, pessoal? Só para lembrar, tá? Porque hoje $1 milhão, $1 milhão. Varia $2 milhões e 500 reais, tá? Naquela época. Mas era $1 milhão. Aí, cheguei pro meu sócio, o Fábio, e falei, Fábio, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. E ele começou a rir. Eu falei, a boa notícia é que a gente conseguiu $1 milhão. A má notícia é que eu não sei como que a gente vai fazer esse plano. E agora? E a gente estava num coworking aqui em Curitiba, e eu me lembro exatamente do dia. Em vez da gente sair e comemorar e tomar uma cerveja, enfim, do investimento que a gente fechou, a gente voltou para a sala e continuamos trabalhando. Porque a gente estava preocupado de como é que a gente ia entregar o plano. Então isso diz um pouquinho também da nossa responsabilidade que a gente sempre teve com os investidores, sabe? Enfim, daí no outro ano, a gente, só para terminar o plano aqui, a gente não chegou a 3.500 clientes. Uhum. A gente chegou a 3.200 poucos clientes, muito próximo daquilo. Então, existe sim aqui através de uma brincadeira, uma história verdadeira, que a gente precisa entender que não é só colocar na planilha aí, que a planilha vai aceitar tudo, mas você precisa, de uma certa forma, fazer acontecer o número que você botou.